Faculdade de psicologia não é terapia. Se passou um ano apenas, então eu fiz 2 semestres de 10, eu não estou nem na metade ainda, longe da metade do curso, mas já deu para ter uma noção ali do que esse curso representa. Eu acho que eu já tinha essa clareza antes mesmo de entrar, porque eu pesquisei muito, já é a minha segunda graduação, sou formada em Direito há 10 anos, então eu não queria errar de novo, então eu pesquisei muito antes de entrar, eu vi muito vídeo, eu vi muito conselho, eu vi muita coisa, então eu já entrei meio por dentro, assim, do que era o curso de psicologia e não me decepcionei tanto, assim, vamos dizer, né, no que eu imaginava. Realmente bateu bastante com o que eu pensava que fosse. Como em todo curso, a gente vai ver muita teoria. A gente já começou a ver, já viu muitas teorias e eu percebo, principalmente olhando a grade, né, a matriz curricular do curso, eu vejo que a gente ainda vai ter muita teoria. E eu acho muito interessante. Eu não sou aquela pessoa que, é muita teoria, eu gosto de ir pra prática, não sei o quê. Não, eu gosto de entender a teoria primeiro, eu acho que é muito importante você ver de onde veio tudo, a parte histórica, a diferença entre cada elemento ali da psicologia, como elas se desenvolveram, né? Como esses elementos foram desenvolvidos, teorizados, conceituados. Eu gosto bastante de estudar teoria, sou um pouco do contra aí. Então, essa é a primeira característica que eu já percebi, que é muito teórico. Não que não tenha estágio, parte prática, tem, mas é muita teoria, desde o início, inclusive. Outra coisa que eu percebi e que eu fiz uma comparação com o direito é que a psicologia é um curso muito humanizado. E faz sentido, né? Porque a gente estuda o ser humano, comportamento humano, tudo humano. Então ele busca muito esse contato humano, como se diz, essa parte de grupo, muita aula, eles pedem para fazer roda. O segundo semestre foi bem menos, mas o primeiro semestre a gente fez muita roda em sala de aula, sabe? Quando junta as carteiras todas uma do lado da outra e faz um círculo. Então tem muita aula nesse sentido, assim, comparando com o direito, né? Não sei se isso é ser muito ou se é porque no direito não existia, praticamente não existia isso, já teve, mas bem menos. Então tem muito essa troca, né? É muito difícil você cursar a psicologia mais individual, mais recluso, porque tá sempre exigindo ali uma certa troca entre os alunos, uma troca de experiência, uma dinâmica, uma conversa, que cada um fala a sua opinião, cada um conta um pouco da sua história, da sua experiência. Claro, gente, se você quiser, né? Você não é obrigado a contar a sua vida ali para todo mundo só porque você está fazendo psicologia, mas eles propõem muito essas ideias. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito desse tipo de aula. Não que eu não goste da troca. Eu acho que eu queria ver mais a teoria. Como eu falei, eu gosto muito da parte teórica, né? Eu queria entender mais, sabe? Eu queria saber mais conceitos para depois vir essa parte da escuta. Eu acho que a gente ainda não tem maturidade intelectual de ouvir. Mas eu também acho interessante, desde já, a gente já ir praticando. Mas eu confesso que ali no momento eu me sinto um pouco desconfortável, sabe? Eu sinto, talvez que eu tenho uma sensação assim que a gente tá meio perdendo tempo, que a gente poderia estar estudando. Por exemplo, a gente fazia muita roda semestre passado, de conversa, na aula de história. E aí a gente acabava contando coisa da vida e tal. Só que a matéria é história da psicologia. Então a gente vai estudar como ela se desenvolveu, em que ano, em que século, em que país. E depois o que aconteceu, foi por causa da guerra, foi por causa... Entendeu? A gente tá ali para aprender isso. A gente tá ali naquela disciplina para aprender isso. E eu sinto que eu quero ver isso. Eu me empolgo com isso. Quando eu olho lá o que a gente vai aprender de história e eu olho aquele cronograma, eu quero aprender exatamente aquilo. Então eu sinto que a gente tá perdendo conteúdo, a gente poderia tá estudando, absorvendo mais coisas e a gente tá fazendo uma coisa que ali naquele momento talvez não seja tão útil porque a gente ainda não tem essa experiência de ouvir com um psicólogo. A gente escuta meio que ele num bate-papo comum, entendeu? Mas eu acho que é importante de qualquer forma e eu acho também que é bom a gente lidar desde o início com coisas que nos desagradam. Eu
ali no momento fico um pouco incomodada, querendo ter aula, mas ao mesmo tempo eu falo, que bom que eu estou me incomodando, né? Porque eu acho que a vida do psicólogo, ela é muitas vezes incômoda. Muitas vezes ele escuta coisas e tá ali em momentos, em lugares que ele não gostaria de estar, que é desconfortável, que é dolorido, mas ele tem que aguentar porque essa é a profissão dele. Então eu acho interessante, eu acho legal ter essas dinâmicas, mesmo não sendo num momento tão oportuno, na minha opinião. A terceira coisa que eu notei nesse 1 ano de faculdade, e que está muito ligada na segunda coisa, é que os alunos, eles querem o tempo todo falar. Eles querem contar as experiências deles, eles querem contar sobre alguma experiência de outra pessoa e que ele observou e que ele viu. Ele quer ficar contando que ele fez associações, tipo assim, ah, meu cunhado, ele bebe, o meu sogro, ele bebe também. E eu já percebi que, entendeu? A pessoa quer o tempo todo ficar falando. Eu acho que elas se aproveitam ali daquele ambiente, do momento, se aproveitam não no sentido ruim, mas para desabafar, para se soltar, né? Eu acho que elas entendem assim, como a gente está numa faculdade de psicologia, é o momento, a gente está aqui para conversar, para falar, para desabafar, para fazer terapia entre a gente. E assim, eu não concordo, não gosto dessas interrupções na aula. Nesse caso eu estou falando de aulas teóricas mesmo, que o professor está à frente no quadro e o aluno fica interrompendo, dando exemplos da própria vida. O professor faz uma explicação do conteúdo e a pessoa fala, igual comigo, uma vez, minha filha, não sei o quê. Né? Tem professoras na minha sala também, as professoras querem contar como é que é na escola, que elas aplicam um método tal com o aluno para aprender. E assim, é legal ter uma troca, ter uma experiência, mas você já tem essas rodas de conversa, entendeu? E vai ter outros momentos na frente que vai ser específico, vão ser específicos para isso. Mas ali, na hora do conteúdo, na hora da teoria, toda hora a aula ficar parando para um contar uma história, o outro contar outra história, e aí que o outro lembra também, aí volta pro primeiro que falou, e a aula não rende. Isso me apavora, me desespera, é uma das grandes dificuldades que eu tenho com a faculdade de psicologia, que eu vejo que é bem diferente de direito. Eu tenho até um meme no meu Instagram que viralizou, tem 1,5 milhão de visualizações, que eu tô tipo revirando o olho assim quando alguém começa a falar na sala. E tem gente comentando assim, no direito é assim também. Eu sou formada em direito, né? Eu fiz direito. E realmente tem mesmo. Né? Por exemplo, tá falando de um crime, alguém conhece alguém que cometeu o crime, que quer falar. Mas, gente, nem se compara, nem se compara. Psicologia é muito mais, é o tempo inteiro. A aula não anda, a história não acaba e o outro lembra de outra coisa. Então, assim, essa é uma característica, é uma coisa que eu não imaginava, que eu falei que muita coisa eu já imaginava, né? Mas isso eu não estava preparada e realmente eu acho muito ruim, muito chato. A quarta coisa que eu notei nesse 1 ano é que a maioria das pessoas não entenderam o que elas estão fazendo ali ainda. Tem muito a ver com o que eu falei no início do vídeo sobre sala de aula não ser uma sessão de terapia, porque muitas pessoas entram ali achando que a gente vai aprender o segredo da felicidade, que a gente vai entrar lá para aprender a se autoconhecer, para aprender a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais empática, uma pessoa boa para o mundo, uma pessoa caridosa. E as pessoas estão ali em busca desse desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, acho que muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar o conteúdo porque às vezes não é algo que elas gostam realmente, que elas não estavam esperando, ou muitas vezes elas acham, inclusive, que é bobagem. Que é tipo, isso aqui eu vou aprender só pra passar na prova. Tipo, história. Eu quero saber desse teórico, já até morreu e tal. Tipo, não leva a sério. Elas não levam a sério a faculdade. Porque pra mim a faculdade é isso. Né? Eu falo muito isso. Talvez muitas pessoas vão discordar de mim. Eu sei que muitas pessoas pensam diferente. Mas eu acho que ninguém tá ali pra aprender a ser empático. Ninguém tá ali pra aprender a ser bonzinho. Porque eu acho que bondade, empatia, a gente aprende com a nossa criação, com a nossa vivência, a nossa experiência de vida. Não que a faculdade não seja uma experiência na nossa vida, mas eu não acho que a gente tem que estar ali aprendendo a amar o próximo, aprendendo a ser empático. A gente está ali para aprender uma técnica que se baseia em uma teoria, que se baseia em métodos, na ciência, entendeu? Eu sou muito, assim, apegada a isso. Então o psicólogo, ele não precisa ter empatia, ele pode ser frio, o importante é aplicar a técnica. Não, gente, não é isso. Mas essas outras coisas a gente vai desenvolver durante a profissão e durante a nossa vida. Ser uma pessoa empática,
saber, como é que o pessoal fala muito na psicologia? Empatia e acolhimento. Eu acho que até que existem técnicas de acolhimento, mas você ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa bondosa, doce, não tem muito a ver ali com o que eu entendo que a gente está ali para fazer. Eu sei que é bem difícil explicar isso, fica parecendo que eu vejo a psicologia como uma coisa fria, distante, que eu não analiso a parte humana e não tem nada a ver com isso. Eu só acho que às vezes a gente não, né? Às vezes o pessoal que tá ali, até mesmo as próprias aulas, incentivam muito que isso é a pedra fundamental da psicologia. É esse amor ao próximo, é essa empatia. E eu, de verdade, eu não acho isso. Porque eu penso assim, vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas têm alguma dificuldade, né, ali na vida, algum transtorno ou alguma doença mesmo, né, depressão, algum diagnóstico ali, ansioso. E muitas vezes, quando a gente vai analisar o ambiente que essa pessoa vive, isso é meio causado por fatores ali da família, mãe, pai, irmãos. E muitas vezes, eu sei que não são todas as vezes, mas muitas vezes, essas são as pessoas que mais amam aquela pessoa no mundo. Né? A mãe dela, o pai dela, os irmãos dela, são quem mais amam ela. E são as pessoas que mais prejudicam ela. São as pessoas que mais dificultam a vida dela, que mais prejudicaram, que mais causaram os problemas que ela tem. Então eu acho assim que você amar o seu paciente, né, amar o próximo, você ser empático, você saber acolher, abraçar e tal, é importante, porque se não tiver isso, você não vai ter nem essa troca, ele não vai nem conseguir ficar ali com você. Mas a psicologia não tá para servir a isso. E a faculdade principalmente. Eu acho que a gente está ali na faculdade para aprender uma técnica que os pais dessa pessoa não sabem. Por isso eles não fizeram. E por isso ela está assim hoje. Então eu acho assim, é um assunto bem profundo, bem complexo. Difícil falar assim. Tenho medo de ser mal interpretado, mas é isso. Outra coisa que eu vi muito nesse primeiro ano, que eu percebi muito, é que as pessoas ainda têm muito, pode ser porque tá no início, né? Tem muito na cabeça que a psicologia, o curso de psicologia, a gente tá ali para falar sobre a psicologia clínica, que é o psicólogo do consultório, que tem um consultório, que vai atender, vai fazer terapia com o paciente. E eu acho que isso fecha muito a cabeça das pessoas para aprender outras coisas, internalizar, entender o porquê a gente está estudando aquilo nas aulas teóricas, por que a gente está aprendendo isso. Parece que não bate ali com a clínica, mas é porque a psicologia ela não é só a clínica, né? A clínica é um pedacinho da psicologia. Hoje está muito difundido, graças a Deus a terapia, né? É um avanço, mas eu percebo isso, essa imaturidade, talvez ali ainda por estar no início do curso, apesar de eu também estar no início, mas essa mente fechada para a psicologia clínica. E a psicologia é um universo maravilhoso, inclusive. Eu acho que você entrar com a cabeça aberta a entender que a clínica não é sinônimo de psicologia, vai te fazer aprofundar mais, refletir mais, navegar mais ali nas águas da psicologia com uma mente mais aberta. Uma coisa que eu percebi também nesse ano é que o assunto ganhar dinheiro, ficar rico, querer trabalhar e ser bem remunerado na psicologia, agora está começando a não ser mais um tabu. Mas eu vejo assim que os professores eles estão tentando entrar nesse assunto, mas com muita cautela, sabe? Eu acho que os professores, até mesmo os mais novos, né, mais formados há pouco tempo, às vezes falam, olha gente, inclusive não é problema nenhum você querer ganhar dinheiro com a psicologia, isso não tem nada de errado, desde que você faça o seu trabalho. Então eu sinto que eles estão tentando desmistificar isso, essa coisa que sempre foi falada, sabe? Eu acho que agora eles estão, olha gente, isso não existe não, viu? Se você já ouviu falar isso e tal. Então eu acho que tá quebrando um pouco isso, mas vejo que também tem gente que ainda acha que se você tá fazendo psicologia e espera que com isso você vai ganhar dinheiro, tá errado. E a minha opinião sobre isso é, você não pode fazer nenhum curso, eu ia falar psicologia, mas você não pode fazer nenhum curso por causa do dinheiro, do que ele paga, até porque se você for fazer psicologia por causa disso, você nem faz.
Mas eu não vejo problema nenhum em você aproveitar, unir o útil ao agradável. Se você é psicólogo, formado em psicologia, uma coisa que você domina, que você gosta do assunto, você quis se formar nisso, nada mais justo do que agora você querer ganhar dinheiro com isso. Então, assim, acho que nunca deveria ter sido um tabu. E aí entra muito naquele assunto também do amor ao próximo, da empatia. Eu sinto que as pessoas têm a ideia assim, se você falar de dinheiro, se você demonstrar que você quer ganhar dinheiro com isso, você vai estar demonstrando que você, na verdade, não ama o próximo. Porque ou é uma coisa ou é a outra. Então tem essas coisas enraizadas, esses pensamentos bem... Tem muito também ideologia, né? Questão de ideologia, o pessoal é bem apegado a essas coisas, mas isso é papo para o futuro. Mas é isso. Essas foram as principais características que eu notei nesse primeiro ano da faculdade. Talvez tenha mais, mas eu me esqueci aqui. Se eu lembrar, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Dito isso, o conselho que eu tenho a dar para você é o seguinte: se você está querendo fazer psicologia pensando em se autodesenvolver, em se autoconhecer, não acho que seja o melhor caminho. Aí você deveria, no caso, fazer uma terapia. É mais fácil, mais barato, não tem prova. Então, entenda o que é o curso de psicologia antes de ingressar. E assim, eu não acho que não ajude em nada, alguma coisa vai ajudar, mas não é para isso que serve, né? Eu acho que às vezes a pessoa acaba se perdendo ali no curso se ela entrar com essa mentalidade. E, apesar dessas coisas que eu falei, sobre ter muita dinâmica, às vezes a teoria ficar um pouco para trás, o pessoal gostar muito desses assuntos, assim, da empatia e tal, e às vezes deixar a técnica mesmo que importa em segundo plano, apesar disso, se você é mesmo apaixonado, igual eu sou, vale a pena. Eu tento, igual eu falei, eu tento lidar com essas coisas que eu não gosto tanto, de uma forma positiva, pensando que isso vai ser bom para eu já aprender a lidar ali com o desconforto. Tem outro detalhe também que eu até esqueci de falar, que era para eu ter falado: tem muito trabalho em grupo, muito trabalho, todo trabalho em grupo. Isso aí também é um desconforto para mim, porque dá trabalho, né? Trabalho que dá trabalho, e em grupo mais ainda. Mas é bem legal sentir esse incômodo. Eu não sei explicar para vocês, porque você está se treinando ali para viver no desconforto. Mas é isso. Se você tem algum problema com isso, eu tenho. Muita dinâmica, muita roda de conversa, muito blá blá blá, muito mimimi. Eu digo que vale a pena. Vale a pena mesmo assim. Se você for apaixonado, se você tem um propósito, se você se vê atuando, sendo um psicólogo, se isso faz todo sentido para você, isso é muito pequeno. Esse incômodo, eu digo assim, fica perdendo tempo e tal, mas isso é muito pequeno, porque tem outras coisas ali, tem outros momentos, tem momentos de estudo também, e também tem você fazendo a sua parte, indo atrás do conteúdo. Se você achar que tá fraco, que você viu pouco, você pode estudar e você deve estudar por fora, além daquilo ali que você está vendo na faculdade. Então, assim, meu conselho basicamente para quem quer entrar na faculdade é esse. Eu quero fazer depois um vídeo falando mais sobre o mercado de trabalho. Eu não tenho muita propriedade no assunto ainda, né? Acabei de finalizar o primeiro semestre, mas eu gosto muito de pesquisar, então eu tenho ali uma noção. Eu quero fazer depois um vídeo falando sobre isso, sobre o que eu espero, o que eu almejo financeiramente, profissionalmente, como eu vejo a psicologia em 2030, quando eu formar, já vai estar quase em 2030, já vai estar em 2030, eu acho. Mas esse vídeo é basicamente mais sobre a minha experiência nesse meu primeiro ano. Mas tome cuidado com o que você está esperando que seja o curso, porque você pode se decepcionar, você pode acabar desistindo, enfim. Eu acho muito interessante o curso de psicologia, sou suspeita para falar porque eu realmente sou apaixonada, mas o conselho que eu dou é pesquise bem antes de entrar. Entenda o que é o curso, qual que é o propósito dele, entenda o que é a profissão. E, enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas até aqui é isso. Obrigada.